Então, vamos. Boa noite a todos. Vamos dar início a mais essa sexta-feira com a nossa querida Maria de Menezes. Mais uma vez agradecendo já de antemão pela oportunidade de estarmos aqui com a senhora para aprendermos mais um pouquinho. E hoje nós estamos trazendo o tema qualidade da prece. Antes de iniciarmos, vamos para a leitura de harmonização, que é retirada do livro Vinha de Luz. A prece recompõe. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Na construção de simples casas de pedra, há que despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando um leito seguro à base forte. Instrumentos variados movimentam-se metódicos no trabalho renovador. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual, na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes. Urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro de incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo os utensílios, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Muitas vezes, nas lutas dos discípulos sinceros do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe estende os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão para que se mova na direção de mais alto lugar em que se demora com os seus. A prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia, confiança e força, imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Então, vamos continuar com os nossos pensamentos elevados, agradecendo a Deus e a toda a equipe espiritual pela grande oportunidade desta noite de estarmos reunidos para receber um auxílio através da palavra, à luz do Espiritismo, que possamos, Senhor, estar de corações abertos para te receber e assim, Senhor, consolidar todo o conhecimento aqui adquirido. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Podemos começar, Maria. Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite a todas. Acho que não tem nenhum homem aqui no momento, pelo menos eu não estou vendo. Nós hoje vamos falar, como a nossa irmã Andresa anunciou, vamos falar sobre a qualidade da prece.
E esse ponto está no capítulo 27 de Evangelho segundo o Espiritismo, nos primeiros itens, do 1 ao 4. A prece, ela é o meio de comunicação com Deus e com o plano espiritual superior. É o contato que nós fazemos, tanto com Deus como com o plano espiritual superior, por meio do pensamento, com o ser a quem nós nos dirigimos. Nós podemos apenas orar para os espíritos superiores, para Deus diretamente, ou para um espírito em especial que nós tenhamos a devoção de orar. No momento da prece, podemos ou não verbalizar os nossos pensamentos. A prece deve sempre ser uma manifestação espontânea e não apenas uma repetição formal de palavras bem organizadas, de pedidos inoportunos e de insistentes maneiras, formas, de pedir a Deus que afaste os nossos sofrimentos e os nossos problemas, coisas que nós mesmos temos a obrigação de resolver. Mas a gente ainda se pergunta, às vezes a gente olha e se pergunta, para onde vão as nossas preces? Que destino tomará essa prece que eu estou fazendo? E aí eu busco o livro Nosso Lar, no capítulo 8º, que tem por título Organização de Serviços, e lá, nesse capítulo, André Luiz narra a existência de vários ministérios, lá da Praça dos Ministérios, que a gente morre de vontade de quando desencarnar ir para lá, né? Mas, entre os ministérios que o André Luiz fala, está o Ministério do Auxílio. E, segundo André Luiz, no Ministério do Auxílio, abre aspas, atende-se a doentes, ouve-se a rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, reorganizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou aos que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os tipos de problemas que nos prendem, ou que se prendem ao sofrimento. E aí, como há esse Ministério do Auxílio e há essa organização de trabalhos do Ministério do Auxílio, inclusive o estudo de problemas para todos os processos que se prendem ao sofrimento, nós certamente, muitas vezes, nos iludimos e pensamos, bom, vou só fazer uma prece e o problema vai ser resolvido. Será mesmo que a prece resolve todas as nossas questões, cobre todas as nossas necessidades? Vejamos. Aqui eu convido todo mundo a raciocinar como adulto de verdade. A prece nunca altera os desígnios da providência. Nunca. A prece não faz Deus mudar de ideia. Ela nunca altera os desígnios da providência. Quando nós oramos com fervor por nós mesmos, os bons espíritos podem vir em nosso auxílio, seja para nos dar a força moral que nos falta, que nós precisamos para resolver aquela questão, seja para nos sugerir pensamentos necessários, decorrendo daí o alívio que experimentamos. Por isso que quando nós oramos, é comum que quando nós oramos assim com muito fervor, a gente sinta um alívio muito grande. É por causa dessa ação espiritual. Quando nós oramos por outra pessoa encarnada aqui junto conosco, é comum nós observarmos, em algum momento, a pessoa dizer, puxa vida, eu até que eu fiquei aliviada, de repente eu senti um alívio. Essa é a ação da prece. E quando nós oramos por algum espírito sofredor, eles também recebem grande alívio, independentemente desse espírito ter nos pedido prece ou não. Muitas vezes, nós presenciamos situações ou conhecemos através do noticiário situações que nos tocam o coração, situações que acabaram em provocar o desencarne de alguma pessoa ou de algumas pessoas, e nós naturalmente passamos a orar por essas pessoas por pura sensibilização das nossas emoções. Creiamos,
esses espíritos são grandemente ajudados. Em algum momento, nós tomemos ou não conhecimento. O que normalmente acontece é que não há prazo para isso, mas em algum momento eles sempre se expressam agradecendo as preces que receberam, que foram muito úteis para o seu auxílio. Mas há algo que nós precisamos ficar bem atentos. Nós estamos falando de preces. A prece dos lábios, ela é uma fórmula vã. Quando dela não participa o coração, a prece dos lábios não funciona. É preciso que dela participe o nosso coração, porque o que ilumina e dá sentido às nossas preces são os nossos verdadeiros sentimentos. Não é só o nosso palavreado. Todos nós conhecemos o Livro dos Espíritos, e eu acredito que todo mundo já sabe que o Livro dos Espíritos ele é constituído de 4 partes. E a terceira parte, ela é destinada aos comentários e às orientações sobre as 12 leis morais. A segunda dessas leis é justamente a lei de adoração, que traz várias perguntas sobre a prece. E quando nós lemos, são muitas perguntas, não dá para trazer aqui e reproduzir a pergunta, mas nós trouxemos aqui uma súmula de um grupo de perguntas. Quando nós lemos as questões de 658 a 666, refletindo sobre os ensinamentos dos Espíritos, nós aprendemos que a prece não é um ato mecânico, mas é um diálogo da alma com o Criador. Palavras belas, muitas vezes, são vazias. Não sobem ao plano espiritual com o mesmo peso que alcançam as alturas os nossos sentimentos. Lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, em vários lugares, especialmente no capítulo de Bem-aventurados os Misericordiosos, o Evangelho insiste em esclarecer que a melhor forma de oração é aquela em que o espírito se mostra consciente da própria pequenez, confiante na bondade divina e disposto a corrigir-se. Porque tem que haver essa disposição para corrigir-se, senão não funciona nada. O coração que se compraz em chorar, em arrependimentos extemporâneos, sem um exame de consciência, facilmente essa atitude de chorar e de ter esses arrependimentos extemporâneos se torna um hábito automático. E naquele momento a pessoa se sente aliviada. Mas, saindo daquele momento, a pessoa começa a entrar num processo de autocobrança, de angústia, e não vai a lugar nenhum, porque essas atitudes são vazias. A atitude que não é vazia é a prece, que é levada ao ministério do auxílio por meio dos nossos sentimentos. Qualquer que seja a forma de orar, trata-se sempre de um movimento de aproximação. A oração é sempre uma ponte que liga, uma ponte entre o Espírito e o Pai. Mesmo quando nós pedimos ajuda de outro espírito, nós oramos para São José, Santo Antônio, Santa Bárbara, Santa Joana. Quando nós oramos para quaisquer entidades que nós costumamos fazer prece, é a Deus que, em última análise, a prece se dirige. Mas como nós estamos falando de prece, e estamos aqui refletindo sobre uma prece de qualidade, quais seriam os elementos de uma prece verdadeira? Vamos buscar em Mateus, a orientação de Mateus, capítulo 6, versículo 5, que diz assim: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens.
começamos a ficar mais esclarecidos. A oração, sendo uma ligação nossa com Deus, é a Ele que devemos nos dirigir, a Ele que devemos nos reportar. Portanto, as nossas preces pessoais, elas não precisam ser divididas, compartilhadas, ouvidas por mais ninguém. A não ser quando nós estamos juntos num grupo com o mesmo objetivo, orando com determinado foco. Neste caso, o grupo é que constitui-se, representa a unidade. Nesse caso, a unidade ela é representada pelo coletivo, porque estão todos com o mesmo foco, orando para a mesma finalidade. É comum, quando pensamos em fazer uma prece, é impressionante isso, olha, gente. Nós pensamos logo em pedir, mas agora anda assim uma febre, muitos vídeos você abre, agradecer, 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 gratidão, gratidão. E a gente está pegando essa mania de agradecer também. Mas será que nós estamos agradecendo com gratidão? Gratidão é aquela coisa sentida. Será que eu estou agradecendo com gratidão? Mas vejamos, imaginemos que nós estamos pedindo e agradecendo. Já não estamos mais só pedindo. Mas somente a prece não se circunscreve somente a essas duas situações. Por meio da prece, nós podemos louvar, pedir e agradecer. A prece é muito maior, ela abrange muito mais do que muitas vezes nós pensamos. Porque a prece, ela é um ato de adoração. E é por isso que, se nós conseguirmos nos conectar verdadeiramente com a espiritualidade superior, nós perdemos a ideia da dimensão do alcance dessa prece. E para que realizemos essa conexão com Deus verdadeiramente, a nossa prece deve ser clara, simples, objetiva, concisa, ou seja, sem palavreados inúteis, sem se preocupar com a beleza das palavras. Cada palavra que nós falamos ou pensamos numa prece, ela deve ter alcance próprio. O que significa dizer que ela deve carregar um sentimento, deve despertar uma ideia, deve pôr em vibração as fibras da nossa alma. Não deve ser uma prece só da boca para fora. Deve ser uma prece que faz vibrar a nossa alma. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, há muitas passagens orientando a primeiro perdoar, para depois orar. Há em vários lugares esse pensamento. Mas eu trouxe aqui uma passagem apenas como exemplo, que é a passagem de Mateus, também consta lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. E lá está escrito assim: portanto, se estiveres para trazeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois virás apresentar a tua oferta. Mas veja bem, eu até já ouvi alguém me fazer essa pergunta. Maria, você está falando que se algum irmão tiver alguma coisa contra mim, e se eu não tiver nada contra ninguém? O evangelista foi muito sábio. Nesse mesmo evangelho, vamos andar por esse evangelho, sair do capítulo 5º e ir para o capítulo 18. No capítulo 18, a partir do versículo 15,
Há uma série de recomendações para situações diferenciadas. Eu vou trazer o exemplo da primeira recomendação, porque costuma ser aquela que resolve a maior parte dos casos. Então, há também a orientação para quando nós nos sentimos ofendidos. A primeira orientação que eu li é para quando um irmão, uma pessoa se sente ofendida em relação a nós, conosco. Mas há também uma orientação para quando nós nos sentimos ofendidos. E neste caso, quando eu me sinto ofendido com alguém, a primeira instrução do evangelista é que procuremos a pessoa a sós e conversemos. Ele descreve, ele vai desdobrando essa situação. Eu trouxe apenas o primeiro passo, mas vocês podem ir no capítulo 18, a partir do versículo 15, e ler. Então, a primeira recomendação para quando eu estiver me sentindo ofendida, eu procurar a pessoa a só e conversar. Aí a gente para um pouquinho e se lembra de algumas situações que tantas pessoas ficaram ofendidas conosco, como nós ficamos ofendidos também com algumas pessoas, e a gente se pergunta, será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou indo pedir perdão ao meu irmão? Ou será que eu estou indo procurando aquele que eu estou entendendo que me ofendeu e conversar a sós com ele, esclarecer? Ou será que simplesmente, na hora que eu vejo a pessoa, eu estou delicadamente virando o rosto, e aí, quando eu faço isso, é quase que inevitável começar a murmurar. E quando eu me acostumo muito a fazer isso, eu começo não só a murmurar, mas também a resmungar. E o que é pior é que normalmente a gente evolui. De tanto murmurar e de tanto resmungar, a gente começa, dentro da própria casa espírita, a falar mal dos outros. Aí a gente se pergunta, está correto isso? Bom, não sou eu que vou dizer a vocês, porque eu também estou no mesmo barco de luta que vocês. Vamos consultar a Epístola de Tiago. Tiago, no capítulo 1, no versículo 19. Vamos ver o que ele nos diz, como é que deve ser o nosso comportamento. Abre aspas. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Esse versículo de Tiago, ele consta no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 77, que tem por título Convém Refletir. Lá tem uma grande explicação de Emmanuel sobre esse versículo de Tiago. Mas minhas irmãs, meus irmãos, perdoar e pedir perdão é útil quando acompanhado do arrependimento sincero e do firme propósito de reparação. Se for só para desfazer, só proforme, não tem a validade. A simples repetição de palavras não apaga as faltas. Enquanto a pessoa continua praticando os mesmos erros, ele não fez nada. O verdadeiro perdão divino se manifesta como oportunidade de reparar e recomeçar em novas condições, quando há compromisso com a mudança. No final de tudo, tem que haver o compromisso com a mudança. E, embora pareça repetitivo, é sempre válido lembrar que, para alcançarmos as benesses da prece, é necessário que ela seja feita com sinceridade e fervor. A nossa oração com Deus deve ser de intimidade. Não deve ser aquela oração que eu, grandioso Deus que estás nas alturas dos céus. A nossa oração com Deus deve ser uma oração de intimidade, porque nós precisamos de liberdade para essa comunicação. Tudo isso
porque nós somos filhos de Deus. É um filho conversando com o pai, numa boa relação. Para que eu tenha essa relação de sinceridade, de fervor, de intimidade, com a liberdade de eu dizer para ele tudo que me aflige, tudo que está pesando na minha alma, tudo que eu gostaria, tudo que eu estou pensando naquele momento, é importante, como já foi dito antes, usar palavras simples que partam da alma. Isso nos representa muito mais do que longas frases decoradas sem sentimentos. É indispensável ter humildade, orar reconhecendo as próprias imperfeições e necessidades, sem se desvalorizar. Deus não quer que a gente ore, ai, porque eu sou mesmo desgraçada, eu não valho nada. Não, que isso? Deus me criou. Eu sou uma criatura de Deus. Eu estou precisando reajustar muitas coisas na minha vida, mas eu sou uma pessoa de valor. E eu vou, na hora que eu quiser, eu viro tudo isso e passo a viver diferente. Então, a desvalorização não significa humildade, e ela não faz parte de uma prece sincera. Daí a importância da recomendação de Jesus de primeiro perdoar, para depois orar. Agora, na realidade, por que é que há essa recomendação de primeiro perdoar? Como é que eu vou entender isso para não ter nunca mais dúvida? Vejamos. O verdadeiro objetivo dessa recomendação de primeiro perdoarmos aqueles que nos magoaram e pedir perdão àqueles a quem magoamos é porque essa condição nos ajuda a purificar o coração de qualquer rancor ou desejo de vingança. Quando eu perdoo de verdade, quando eu peço perdão, meu coração se limpa. Eu fico mais leve. Eu não tenho mais desejo de me vingar, eu não tenho mais raiva da pessoa. É o grande objetivo. É limpar o coração e a mente do rancor e do desejo de vingança. Assim, com a alma mais leve, a conexão íntima com Deus, sabe aquela conexão verdade? Essa conexão íntima com Deus que tanto desejamos, ela se estabelece em espírito e verdade. Ela se estabelece de fato. Orar, como nos disse Jesus, é entrar no quarto interior e orar em segredo. Orar não é subir num palanque e fazer um discurso. Onde nós encontramos essa recomendação? Em Mateus 6:6. Jesus nos orienta como devemos orar. Abre aspas. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, não é no quarto de parede, não, é no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está lá no teu quarto. Ora ao teu pai que está lá no segredo. E teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Essa é a recomendação de como devemos orar. As nossas preces pessoais, quando estamos sozinhos, ou ali envolvido no grupo da família. E orando deste modo, quando nós aprendemos a orar deste modo, vejamos o que Jesus nos promete quando nós oramos dessa maneira. Aí nós vamos lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 24. E lá está escrito: por isso vos digo, tudo quanto suplicardes e pedirdes
Pedirdes, crede que já o recebeste, e assim será para vós. Quando nós fazemos a verdadeira prece, o céu se abre. Deus sempre ouve as orações e atende às preces. Sempre. Deus sempre ouve as orações e atende às preces. Atende aos nossos pedidos. Só que tem um filtro nessa história. Ele faz isso de acordo com a nossa real necessidade e o merecimento. Não é assim. Ele ouve as nossas orações e atende aos nossos pedidos, de acordo com a nossa real necessidade e o nosso merecimento. Quando os nossos pedidos refletem caprichos e futilidades, essa lógica desaparece, porque essa prece nem chega. Deus não se rende a isso. E se ainda achamos que para orar precisamos fazer um belo discurso, usar o melhor português, vejamos a recomendação de Jesus no Evangelho de Mateus 6, 7. Abre aspas. Nas vossas orações, não useis de vãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Olha que coisa interessante, né? Mas se apesar de tudo isso que a gente está conversando, que a gente está orando, ainda tiver gente aqui nessa plateia que ache que não, Deus é sabedoria plena, por isso, para eu me dirigir a Ele, eu preciso me esmerar nas palavras. Se ainda tiver alguém pensando assim, eu não vou desenvolver esse assunto, porque não faz parte, mas vou deixar aqui uma referência para a pessoa ir lá pesquisar e ler. Nós estamos estudando os 4 primeiros itens do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pegue seu Evangelho, nesse mesmo capítulo 27, e leia o item 7. Lá no item 7, você tirará todas as dúvidas a esse respeito. A prece sincera, ela, na realidade, ela é um exercício que fortalece a nossa vontade para o bem. A prece sincera nos coloca no caminho do bem. Ao elevar-se o espírito encarnado ou desencarnado, ambos, tanto faz, se torna mais receptivo à inspiração dos bons espíritos e menos sensíveis às sugestões inferiores. Quando nós começamos a orar todos os dias, orar cada vez melhor, qualificar cada vez mais os nossos momentos de intimidade com Deus, nós começamos a nos sentir mais fortalecidos. E nós paramos de fazer conexões com espíritos que só nos atrapalhariam, com aqueles que trariam sugestões negativas para nós. A oração, ela não muda Deus. Eu já disse isso a vocês. A oração não muda Deus. Ela transforma aquele que ora à medida que esse se dispõe a colaborar. O que muda, eu não dou ordens a Deus através da oração, mas eu digo para Ele que eu reconheço o meu erro e que eu faço um firme propósito de, a partir daquele momento, começar a me deslocar daquele erro para uma situação melhor. A oração me muda, com todo o apoio da espiritualidade, porque Deus não precisa mudar, quem precisa sou eu. Porém, quando a prece é apenas um ato exterior, sem exame de consciência, ela não produz efeito nenhum. Nós já vimos, a prece precisa mover as fibras da alma e estimular uma mudança, gerar um propósito verdadeiro de mudança, senão não faz sentido.
senão extemporânea. Só naquele momento a pessoa chora, deságua, se alivia, daqui a pouco ela está no mesmo redemoinho. É por isso que o essencial não é orar longas horas, mas é orar bem. Nós podemos orar muitas vezes por dia. Pequenos pensamentos, pequenas ideias, pequenas preces, pequenas invocações, pequenas súplicas, pequenos agradecimentos, pequenos louvores, várias vezes por dia. Isso nos coloca numa condição espiritual tão boa que os amigos espirituais se aproximam de nós com mais facilidade e nos auxiliam. Ao mesmo tempo, cria uma barreira para aqueles que ainda nos perseguem e que desejam ver a nossa derrocada se afastarem de nós, porque não conseguem se aproximar. Então, não preciso, todo dia eu me levanto e fico 1 hora de joelho rezando. Não estou dizendo que não pode, não estou dizendo que é errado. Eu estou dizendo que é muito importante que nós tenhamos um comportamento de ir nos colocando num estado de prece. Num estado de prece. O Evangelho, ele mostra que a verdadeira oração ela está ligada à minha transformação, à minha reforma íntima. A verdadeira oração ela está ligada à minha transformação. Orar bem é abrir-se à luz e, ao mesmo tempo, querer corrigir-se. Não é só se encantar pela emoção da prece. É abrir-se à luz, sentir-se envolvido pela irradiação da espiritualidade, mas ter o propósito de se corrigir, querer se corrigir. Aquele que reza muito, mas conserva o coração endurecido, prova que ainda não entendeu o que quer. Muitas vezes a gente faz isso. Tem uma mágoa que a gente não consegue trabalhar. E reza, 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 e a mágoa está lá. Antes de rezar tanto, vamos resolver o problema da mágoa? Porque aquele que reza muito, mas continua com o coração endurecido, esse ainda não entendeu o que ele próprio quer. Ele ainda não atinou para isso. Mas aí vem uma questão muito interessante, que talvez alguém de vocês esteja até pensando. E as preces prontas são válidas? Eu devo continuar fazendo preces prontas? Meus irmãos, nem sempre nós conseguimos nos conectar tão grandemente com a espiritualidade superior. Nem sempre nós conseguimos ter aquele sentimento de integração com Deus, com a espiritualidade superior. Portanto, não desprezemos as preces prontas, mas vamos entender melhor isso. Se eu pego uma prece pronta, seja ela qual for, até o Pai Nosso, que foi ensinada pelo próprio Cristo, por isso que eu falei até o Pai Nosso. Se eu pego uma prece pronta e começo a falar dessa prece por puro costume, sem parar nem um pouquinho para refletir na compreensão daquelas palavras, para refletir no que elas significam para a minha vida, para encontrar uma orientação transformadora para mim naquelas frases, naquelas palavras, o sentido se perde, fica sem sentido. Não vale muito. Não vale nada. Olha, isso que eu vou dizer para vocês é a Maria, viu? Eu acho que vale, sim, porque só o fato de você não estar pensando outras minhoquinhas, estar pelo menos repetindo palavras boas, já vale de alguma coisa. Mas não é uma prece, não te conecta com a espiritualidade. Agora, muitas vezes nós pegamos esses modelos já existentes, esses modelos prontos, por exemplo, a oração dominical, a prece de Cárita, a prece de São Francisco, a prece de Bezerra de Menezes e tantas outras preces. E começamos a ler ou a repetir de memória, concentrados ali, com uma certa contrição.
e concentrados, o que é que vai acontecer? Essas palavras ditas com atenção, com concentração, vão nos auxiliar nessa conexão com a espiritualidade superior. Muitas vezes a gente começa uma prece já conhecida, decorada ou lida na hora, de repente a gente está numa oração que já saiu daquela prece, que é uma oração que vem do coração. Porque essa conexão, essa concentração, ela gera em mim, ela me faz desabrochar sentimentos e me conduz a uma verdadeira conexão, com aquela conexão que eu desejo tanto ter nos momentos de prece. Então é válido, sim. É, sim, muito válido. Depende da nossa maneira de fazer as coisas. Deus, em sua grandeza, bondade, justiça e misericórdia, ele não ignora a voz de quem pede auxílio ou expressa gratidão. Somente por... Deus não ignora nada que nós fazemos. O fulano, a religião tal, hora de tal... Tudo isso não tem significado. Deus não ignora quem pede auxílio, quem expressa gratidão, quem louva. Os evangélicos louvam muito. Ainda mais algumas como é que eu digo, algumas igrejas louvam muito. Essa questão de você fazer prece de um jeito ou de outro, isso não importa. A nossa conexão com Deus é regida pelo nosso sentimento. E a doutrina espírita, que fala muito de prece, que procura nos ajudar a aprendermos a fazer uma boa prece, ela não critica as preces de quaisquer religiões. Porque o objetivo da prece é a conexão com a espiritualidade superior. Se você alcançar essa conexão, a sua prece é válida. Antes, a doutrina espírita reconhece como boas todas as preces sinceras, independentemente de como elas são feitas. Todas as preces sinceras, ditas de coração, que não saiam apenas dos lábios. Não importa a sua manifestação da prece, a manifestação externa. A doutrina não condena nada, não critica nada, porque a finalidade da prece é estabelecer uma conexão com Deus. Seja qual for o seu caminho, se você conseguir estabelecer essa conexão com Deus, é válido. Uma coisa precisa ficar bem claro na nossa mente. Nenhuma prece feita com sinceridade fica sem resposta. Todas as preces verdadeiras, feitas com sinceridade, feitas do íntimo da alma, nós recebemos as respostas. O que acontece conosco é que, às vezes, aliás, muitas vezes, a resposta que nós recebemos, ela não vem do jeito que nós gostaríamos, ou no tempo que nós gostaríamos que nós desejaríamos que ela chegasse. Mas, com certeza, a resposta que nós recebemos é exatamente aquela que nós precisamos e chega no momento exato da nossa necessidade. Quando nós temos essa certeza, nós paramos de nos angustiar tanto e continuamos orando. A oração é o bem mais extraordinário que nós temos. A possibilidade de orarmos é um bem extraordinário. É precioso. É algo tão especial poder falar com Deus. É algo muito bom eu poder conversar com Deus na minha linguagem, com os meus sentimentos. E isso não coloca nenhum de nós acima ou abaixo do outro. Não coloca o espírita acima nem abaixo do católico, do evangélico, do
judeu, do muçulmano, nada disso. É especial eu poder falar com Deus na minha linguagem e poder ser ouvida pelo meu Pai. Eu quero trazer aqui apenas uma lembrança. A Catarina de Siena, ela era assim, muito religiosa, muito carola, e ela disse ter visto Deus com o universo na mão. Talvez tenha tido essa visão. Isso remonta muito atrás. Mas tem uma coisa interessante. Cada um de nós vê, entre aspas, e sente Deus do seu jeito, do seu modo. Cada um de nós ouve Deus do seu modo. Nós precisamos aprender a orar sempre com persistência, porque a oração é a nossa resistência. A oração é a nossa resistência em manter, em acreditar que a última palavra é a do amor, é a do nosso Pai. Imagine nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, tão conturbado, politicamente tão conturbado, tão assim, desajustado, e não adianta você gostar ou não gostar de política, você sofre as consequências do que acontece no país. A oração, ter a certeza de que Jesus está no leme desse barco, e quem estiver com Jesus não vai naufragar, isso é uma resistência que a oração é que nos dá. Em acreditar que a última palavra, lá no final, no momento certo, na hora certa, a última palavra é sempre a do amor de Deus. Isso é reconfortante. Eu gostaria de finalizar com vocês trazendo uma história bem conhecida, mas trazendo uma interpretação um pouco diferenciada daquela que a gente está acostumado a ver. Todo mundo conhece a passagem, aquela passagem de Jesus na casa de Maria e Marta. Então, é uma passagem que narra que quando Jesus saiu do Sermão do Monte, ele passou na casa de Lázaro, Maria e Marta, que eram irmãos. Quando ele chegou na casa dos irmãos, o que aconteceu? Marta começou a trabalhar. Onde Jesus estava, se aglomeravam muitas pessoas sempre. Mas chegando Jesus lá, e geralmente eram muitos homens, Marta, preocupada com os afazeres, com o almoço, com a comida, com tudo, começou a trabalhar desesperadamente. Jesus lá na sala, com o pessoal, conversando, aconselhando. E Maria ficou encantada, deslumbrada, sentou aos pés de Jesus. Esqueceu que tinha que fazer alguma coisa em casa. Simplesmente ficou sentada, ouvindo Jesus, ouvindo Jesus. E Marta, é claro, se sentiu prejudicada, porque só ela estava trabalhando e chegou para o mestre e disse: Senhor, a ti não importa que minha irmã me deixe assim sozinha fazer o serviço? Diz-lhe, pois, que me ajude. E aí Jesus falou aquele trecho que eu acho que todos vocês já ouviram também, e disse assim: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. E aqui vamos fazer uma reflexão muito interessante, com uma interpretação muito cuidadosa. Jesus, nesse momento,
ele não estava repreendendo Marta, ele não estava fazendo com que Marta se sentisse acanhada, menor, achasse que tinha feito alguma coisa errada. Naquele momento, Jesus estava claro que o trabalho tinha um grande valor e ele tinha que ser feito. As pessoas tinham que almoçar, a casa tinha que ser limpa. Isso é reconhecido. Não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus não estava dizendo assim, deixa tudo para lá, tudo sujo, tudo jogado. Não, Jesus não estava dizendo isso. Era claro que o trabalho tinha que ser feito. Imagine só a quantidade de homens para comer. Não dava para desconsiderar a necessidade da realização da tarefa. Então, Jesus, quando disse aquilo, não foi mandando Marta largar a tarefa. O que Jesus chama a atenção em Marta, que é o risco que corremos ao colocarmos os atropelos do dia a dia frente às necessidades da alma. O que será que Jesus chamou a atenção em Marta? Que é exatamente o risco que nós corremos quando já amanhecemos o dia atropelado e estamos indo no caminho do trabalho pensando, meu Deus, hoje eu sequer rezei uma Ave Maria para dizer bom dia para Jesus. Qual seria a lição que ele quer dizer? Vejamos. Marta estava interiormente desconectada do verdadeiro objetivo do momento. Ou seja, ela estava com uma dissipação mental. Pensava na comida, pensava na casa, pensava na roupa. Ela estava com uma dissipação mental tão grande que não lhe permitia perceber o que realmente importava naquele momento. E por causa desta desconexão com a prioridade da situação, ela ficou muito irritada com a escolha feita por Maria de ficar aos pés de Jesus. Lucas, esse fato é narrado no Evangelho de Lucas, e Lucas talvez seja o evangelista mais cronológico. Imaginem só. Esse episódio aconteceu pouco tempo depois de Jesus ter feito a multiplicação dos pães e dos peixes. Se Marta estivesse realmente conectada com a importância espiritual daquele momento, ela dizia, não preciso ter essa preocupação toda. Vou trabalhar, mas se o almoço não der, o mestre multiplica essa comida. Com certeza ela teria pensado isso. Se ela tivesse uma conexão maior com o objetivo daquele momento, com a importância espiritual daquele momento. Hoje nós estamos conversando sobre as qualidades da prece. O que poderíamos aprender com essa passagem que qualificaria melhor as nossas preces de hoje em diante? O que eu posso aprender com essa passagem de Maria e Marta que pode melhorar as minhas preces cotidianas? A desconexão de Marta é consequência de algo que lhe falta naquele momento. O que poderíamos atribuir que se fez ausente Marta naquela situação? Que geralmente é também a razão da nossa desconexão. O que faltou em Marta naquele momento, normalmente é o que falta em todos nós quando a gente já começa atribulado e não consegue fazer sequer uma prece. Vejamos, nós precisamos aprender a silenciar. Foi isso que Marta não soube fazer. Ela não permitiu que a sua mente silenciasse. Ela deixou que toda a dissipação mental tomasse conta da sua mente, tomasse conta da sua vida. Ela precisava, e nós precisamos, aprender a fazer silêncio. O nosso grande desafio na vida é aprender, é ser Maria antes de ser Marta. É perceber que com a nossa dissipação mental, nós não conseguiremos alcançar nenhuma intimidade, não conseguiremos alcançar nenhum momento mais sublime de prece. Precisamos aprender a silenciar. Precisamos aprender com o exemplo da Maria, que confiou
silenciou, se colocou ao lado de Jesus. E não com a Marta, que, bem a propósito, atendendo Jesus, não se tocou, não imaginou que o mestre, que naquela época era bem conhecido, tantas as ações extraordinárias que ele fazia, como a multiplicação dos pães e dos peixes, e ainda assim ela se manteve extremamente atribulada e atarefada, preocupada com as tarefas da casa. Falta de silêncio mental. E aqui fica a reflexão, que a gente aprenda a fazer esse silêncio, para que aprendamos mais com Maria do que com Marta nessa passagem do Evangelho. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Maria de Menezes, por todo o conhecimento em compartilhar conosco sobre a importância dessa prece sincera. E eu confesso, assim, em compartilhar aqui com vocês que eu vim de uma... Sempre falei em momentos de reuniões na casa Bezerra de Menezes que eu vim de uma família católica, então era muito tradicional, fazíamos Pai Nosso, Ave Maria. Então, realmente aprendi a conversar, a dialogar quando eu participei dos estudos. A minha prece, ela ficou bem mais verdadeira, digamos, né? Eu senti, assim, eu sinto, né, a minha conexão maior com a equipe espiritual, com Deus. Então, obrigada, hein? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Camila. Eu também vim da Igreja Católica. Alguém gostaria de compartilhar? Então, vamos para a nossa prece. Vamos continuar com os pensamentos elevados, agradecendo a Deus por toda essa oportunidade dessa noite e agradecer ainda mais o aprendizado, a equipe espiritual que também conduziu a nossa irmã, e que a prece, a nossa prece, não seja apenas um pedido, mas também um instrumento de transformação individual para cada um, renovando nossos pensamentos, nossos sentimentos e atitudes. Que possamos, a cada dia, Senhor, ser uma pessoa melhor, mais consciente, fraterna e próxima principalmente de Ti. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, gente. Um beijo para todas. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Bom final de semana. Igualmente.